Amém. Só eu estou convidando a paz do Senhor. Amém. E aos amados telespectadores que estão nos assistindo pelo YouTube. A paz do Senhor para vocês também. Estamos dando início agora a mais um curso, ou seja, a mais uma aula do curso de discipulado com homilética. E nós vamos agora ler a palavra devocional. Só que essa palavra, a palavra devocional, não se explana, só lê. Mas aqui a gente tem o costume de ler e ao mesmo tempo explanar, certo? Então, é uma reflexão que a gente vai dar nessa noite, segundo o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, versículo 24, versículo 34. Glória a Deus. Quando muda o tempo, a gente fica obsessivo. Mudou o tempo, mudou o tempo. Esse ventilador está ajudando a passar a página da Bíblia. Passando a pensar muito. Aí o ventilador passa fora. Quanto? 23, 34. De quê? O Evangelho escrito por Lucas. Pronto, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Eu vou ser breve, não vou me alongar muito não. Mas diz assim. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Até aí. Obrigado, Deus, por essa palavra. Nos ensina, nos explica, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Apresentar. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória a Jesus. Igreja amada do Senhor, nós vemos esse texto aqui. Uma palavra que fala sobre o sofrimento de Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus Cristo. Jesus, é costume de algumas pessoas que não têm conhecimento da palavra dizerem assim: Jesus foi traído, quanto mais eu. Quem já ouviu alguém falar assim? Jesus, ele, de certa forma, ele não foi pego desavisado. A Bíblia deixa bem claro que ele sempre falou o que iria acontecer com ele, certo? E não foi surpresa para ele o que Judas fez com ele, porque ele também sabia que Judas o ia trair. Então, Jesus não foi pego assim sem saber de nada. Ele já sabia, desde o princípio, antes da fundação do mundo, que ele havia de vir e se entregar como sacrifício vivo, como oração de Deus, como expiação de Deus, que é um sacrifício prestado por Deus para perdão dos pecados da humanidade. Então, a gente vê que Jesus ele estava consciente da sua missão. Estava consciente. E a gente entende que Jesus ele veio a este mundo com esse propósito, de obedecer o Pai até a morte. E a gente precisa entender uma coisa, que nada poderia impedir Jesus de chegar até a cruz. Porque Deus é Espírito. Jesus também até então ainda era Espírito também. Mas agora Deus ele vai dar a sua palavra, ou seja, ele vai enviar a sua palavra ao útero de uma mulher. Ao útero de uma mulher virgem. Entenda uma coisa também. Maria, ela não era a
a única virgem naquele tempo. Ela não era a única mulher bendita entre as mulheres naquele tempo. Existiam muitas outras mulheres semelhantes a Maria, com o mesmo comportamento, com a mesma índole e abençoada. Existiam muitas, só que a profecia dizia que para gerar um filho descendente do trono de Davi, que reinaria eternamente, tinha que ser gerado em uma mulher que descendesse de Davi. Tinha que ser da descendência de Davi. Então poderia ter 1000 mulheres benditas entre as mulheres daquela localidade, mas só Maria poderia ser escolhida, porque só ela descendia direto do trono de Davi. Era da linhagem de Davi, e a promessa tinha que vir daquela tribo, daquela linhagem, tinha que vir da tribo de Judá. Então, entendam isso, que às vezes as pessoas dizem, não, só Maria era santa, só Maria era virgem, era perfeita naquele tempo. Não, tinha muitas outras. A Bíblia diz que Maria era bendita entre as mulheres. Aqui mesmo, tem muitas mulheres que são benditas entre as mulheres. Vocês, mulheres, são benditas entre as mulheres. Aceitou Jesus, mudou de vida, novas atitudes. Então agora, o que as pessoas falavam de vocês já não falam mais, porque vocês mudaram o comportamento, mudaram a forma de falar, a forma de agir, de comprar, de vender, de se vestir, de sentar, de levantar, de se comunicar. Vocês mudaram completamente. Foi uma mudança radical. Então quem olha para vocês já não tem mais o que falar, a não ser de bem. Então era isso que aconteceu com Maria. Ela foi bendita entre as mulheres. E aí, você achou nela, pelo fato dela descender da linhagem de Davi, agora Deus manda até aquela mulher um anjo para que ela lhe autorize a fecundar ela, e autorize a enviar o seu espírito como uma semente do alto, do céu, para fecundar no útero dela. E interessante que Jesus, ele nasceu com mãe carnal, mas sem pai carnal. E o pai de Jesus é quem? Mas segundo a lei, o pai de Jesus é José. Segundo a lei, porque ele nasceu e José registrou, então é pai, segundo a lei. Mas, de acordo com o que a gente sabe muito bem, com a palavra de Deus, Jesus, ele apenas nasceu por um processo carnal só da mulher. Não teve o contato do homem. Então a gente vê que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque a Bíblia diz, no livro do Êxodo, no capítulo 20, seguindo-se a leitura lá do 10º mandamento, diz que Deus, ele é o Deus que aborrece. Deixa eu pôr para lá. Êxodo, livro do Êxodo 20. Aqui, ó, Êxodo 20, verso 5, diz assim: não te curvarás a ela, para se referir às imagens, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja bem, todo ser humano aborreceu a Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus não poderia ser fecundado por pai carnal, pai terreno, porque assim Jesus nasceria sobre maldição. Entende bem? Porque aqui está dizendo, Deus está dizendo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então o homem nasce sob maldição.
né? A maldição da lei, a maldição do pecado. Então Jesus nasceu do Espírito Santo. Então, vocês mulheres, que a gente pode conversar com algumas senhoras católicas, né? Elas foram ensinadas lá que Maria é santa, ela é santa. Tá? Foi bendita entre a mulher? Foi. Está no céu? Está abaixo do trono de Deus. Tem algum poder sobre Deus, alguma ligação com Deus? Nenhuma. Nenhuma. Pode fazer alguma coisa por alguém? Negativo, de maneira nenhuma. Porque ela foi ser humano, foi mulher, foi pecadora, que eles não aceitam isso, ela foi pecadora. A própria Bíblia diz, ela diz, olha, minha alma se alegra no meu Salvador. Então ela precisou do Salvador. Ela teve Jesus como seu Salvador. Então, a gente entende que Maria, ela foi pecadora. Então, foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, foi salva, está no paraíso junto com todos os cristãos que já morreram crendo em Deus e fazendo a vontade do Senhor. Está lá. E o jeito é se encontrar com ela. Mas não tem nenhuma ligação, nenhum contato, nenhum poder de intercessão diante de Deus. Ela não tem, até porque eles estão separados. Até porque, pelo que eu sei, é muito que eu falava, diz que todos aqueles que partiram em Cristo ainda não se encontraram com Cristo. Eles estão no paraíso. No paraíso. Só iremos nos encontrar com Cristo, nós os que partiram, quando vier a ressurreição, que é o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, os mortos ressuscitam, porque eles são chamados de lá do paraíso, desce para receber o seu corpo glorioso e junto com a igreja sobe para se encontrar com Jesus acima das nuvens. Entendeu? Então, não se encontraram, estão no paraíso chamado Seu Abraão, ali, desfrutando de uma grande alegria. Como Paulo disse que foi levado a esse lugar, que é chamado de terceiro céu, e ele disse que viu palavras lá, ouviu palavras lá, inefáveis, que ao homem não vale a pena falar, porque ele ia me chamar de homem. Ele disse que viu coisas lá que é inexplicável. E Paulo ficou tão apaixonado, tão encantado, tão assim traumatizado pela grandeza, pela beleza, pela maravilha, olha, não existe palavras que a gente possa colocar em relação ao que Paulo viu lá. Que eu possa passar para vocês aqui em relação ao que ele viu, a emoção, a alegria, eu não sei o que ele sentiu na hora de ver aquilo. Deus o levou lá em espírito, e ele viu, e ele disse: é melhor que eu não fale. E não foi à toa, ele viu bem, porque ele deu a vida dele, foi até o final e o levou. E morreu mais assim, ó, botando a cabeça no tronco e o cara decolando a cabeça dele, consciente assim, ó, chegou a hora, glória, morreu dando glória a Deus. Até o final, porque ele sabia o que esperava ele. Chegou o momento que ele disse: olha, já estou sendo reservado para a ascensão, ou seja, para a morte. Acabei a carreira, né? Guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz guardou para a vida, está à minha espera. Eu vou receber quando chegar lá. Então, ele foi um homem que nos dá ânimo, nos dá o desejo de servir com mais intensidade a Deus, porque o que ele viu e deu a vida por aquilo ali, a gente já viu que foi algo grande. Então isso renova mais ainda a nossa fé. Então, amados, a gente vê que é importante a gente acreditar no paraíso, acreditar em Jesus Cristo, acreditar em tudo isso que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, não baixa a sua cabeça. Mas o texto que a gente leu se refere a perdão. Perdão de quem? Perdão de Jesus Cristo. No momento ele estava pregado na cruz. Estava pregado na cruz. Eu vou ligar a introdução toda para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Estava pregado numa cruz. E, de repente, Deus estava no controle de tudo, vendo tudo. Mas chegou um momento, diz alguns estudiosos, que o Senhor Deus, ele não suportou, mesmo sendo ele o autor de todo esse projeto da morte de Jesus, mas ele não suportou, porque ver o seu filho sendo morto pela própria criatura que ele fez, é terrível. É como um filho matar uma mãe, é terrível. Então ele ficou furioso naquele momento, mas ele tinha que deixar, não podia fazer nada. Mas chegou uma hora que eles estavam abusando tanto de Jesus pregado na cruz, que Jesus viu que a ira de Deus estava tão grande, que naquele momento
dizendo: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é verdade. As pessoas só estão no mundo porque não sabem o que estão fazendo. Ah, mas são pecadores, fazem porque gostam. Tudo bem, Pai, mas eles não sabem a dimensão do sofrimento, do pagamento que eles vão ter que dar se morrer na situação que se encontram. As pessoas não têm ideia do sofrimento que elas vão de sofrer se morrerem afastadas de Cristo. É isso que Jesus quis dizer aqui. Pai, perdoe-lhe porque ele não sabe o que faz. Era isso aí. O próprio Senhor diz lá para Jonas: olha, Jonas, tu não te compadecesse de 120 mil homens que não sabem a diferença da mão direita para a esquerda, homens inocentes. Oxe, era tudo pecador. Por que Deus chama ele de inocente? Porque inocente no que diz respeito ao castigo vindouro para todos aqueles que não quer reconhecer a Cristo como Senhor, que não quer reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Então é terrível. É terrível. E a gente diz: olha, ele não sabe o que fazem, Senhor. Ele não sabe, meu Deus, perdoa-lhe. Então naquele momento Jesus estava aplacando a ira de Deus, ou seja, Jesus estava segurando a ira, aplacando a ira de Deus, para que a ira não viesse sobre o homem pecador, que estava maltratando o seu filho. E naquele momento foi-se, o Senhor se segurou e continuou ali aquele martírio. E a gente vê que no momento em que Jesus morreu, vamos lá para Colossenses 2:15, perdão, aos Colossenses 2:15. Aos Colossenses 2. Ó, deixa eu ler o Colossenses 1:15, depois eu leio o 2:15. Diz assim, ó, Colossenses fica lá no final. Se você é novo convertido, vai achar agora, perto do final da Bíblia, voltando, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, o 1:15 aos Colossenses: porque nele foram criadas, o 1:15, assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, a gente já vê que Jesus, ele é o quê? A imagem de quem? Do Deus invisível. Então, quem nunca viu Deus e viu Jesus, então quem viu Jesus, viu Deus. Porque ele é a imagem. Deus é Espírito, então Deus não aparece ao olho nu. Mas, em Jesus, ele apareceu fisicamente. É por isso que ele diz, olha, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para e ele é antes de todas as e todas as coisas subsistem por ele. Então, agora veja 2:15. Eu quero levar você agora lá para o centro de Jerusalém. Colossenses 2:15. Vamos para o centro de Jerusalém agora. Na hora em que Jesus está morrendo, pregado na cruz, os últimos parágrafos, as últimas palavras dele. Ali agora. 2:15 aos Colossenses. Vou ler o 2. Eu vou ler o 2:14 aos Colossenses. Vamos lá? Veja aí. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o quê? Contrária. 2:14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o quê? Contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Então veja bem, que cédula era essa que era contra nós? Era
os mandamentos, as ordenanças de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos com as 603 leis ou ordenanças que derivavam dos 10 mandamentos. Ao todo dava 613 leis, ou 613 ordenanças para o homem cumprir. E o homem, para ser salvo, para ser perfeito, alcançar a perfeição, ele tem que cumprir as 613. Se ele errasse uma, ele fizesse 612. Na 13 ele errasse, era perdido tudo que ele tinha feito. Então, quem tentasse viver pela lei era impossível, não tinha condição. Cumprir 613 mandamentos, ordenanças extraídas da lei, então seria impossível. Ao homem era impossível, tá? Mas a Deus tudo é possível. Mas Jesus, ele não venceu como Deus. Agora, Jesus, por ter sido enviado por Deus, ele usou de sabedoria. Claro, ele venceu, ele subjugou a sua carne, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele não usou os seus poderes de Deus, mas se entregou-se completamente como homem. Aqui, na carta aos Filipenses, você vai ver lá que ele diz, olha, e ele, sendo Deus, não voltar aos Filipenses, é só voltar algumas coisas, voltar. Filipenses 2:8 diz assim: e achado da forma de homem, humilhou-se a si o que mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o nome. Então veja bem, 2:8. Então, a gente vê que o Senhor, ele não usou o seu poder de Deus, ele, achado da forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Agora vamos lá, aos Colossenses 2:14, já falei que essa ordenança era essa cédula que o Senhor Jesus Cristo, tirou, ó, vou ler de novo para vocês. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas o quê? Ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Veja bem, quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos, junto com os 10 mandamentos, 613 ordenanças, ao todo 613 ordenanças. Eram 10 mandamentos, 10 mandamentos, com 600, dos 10 mandamentos foi extraída 603 ordenanças. 613 ordenanças. Então, dessas 613 ordenanças daqui, essa aqui vai 613. Então, o homem tinha que cumprir 613. Se ele não cumprisse, ele não tem como escapar, ia morrer no pecado. Então Jesus ele veio para quê? Ele cumpriu as 613 pelo pé. Jesus cumpriu tudo. Por quê? Cumprindo as 613 ordenanças, ele receberia um prêmio. Por quê? Ele cumpriu as 613 ordenanças e no final de ter cumprido era para receber o quê? Prêmio. Um prêmio. E outra coisa, era para ele ser exaltado na terra. Não, ele não foi exaltado na terra, pelo contrário, ele foi condenado. Por que ele foi condenado? Se ele cumpriu com a lei. Por que ele foi condenado se ele não tinha culpa nenhuma? É aí que a gente vê que ele foi condenado por causa do nosso pecado. Ele tinha que ser santo, tinha que ser perfeito, para que não houvesse nenhuma culpa nele. E assim ele tivesse autoridade e liberdade de atrair a si os nossos pecados. Então, ele morreu, foi condenado, tendo sido justo. Aí que a gente vê se ele era justo porque morreu. Porque não eram os pecados dele, sim os nossos. Entendeu por que ele morreu? Por que ele morreu? Os nossos pecados. Então,
do sofrimento de Jesus Cristo. Deu para entender? Quem entendeu também? Tem alguma pergunta para fazer alguém? Está tudo ok aí? Então vamos lá. Aí a gente pensa, era só 10 mandamentos? Não, era 10 mandamentos com 603 ordenanças. Extrair de 10 mandamentos era muito difícil cumprir. Muito difícil mesmo. Ou seja, foi impossível ao homem. Só existiam 3 homens. 3 homens. Que foram tão justos, que pelas suas obras eles poderiam salvar-se a si mesmos, se fosse salvação pelas obras. Se pudessem salvar pelas obras, esses homens seriam salvos, que eram Jó, Daniel e Noé. Esses 3 homens. Está lá em Ezequiel 14. Só 3 homens que poderiam ser salvos na face da terra. Deus diz. Mas nenhum outro. Então, pelas suas obras, se fosse pelas obras. Então aqui a gente vê que o Senhor agora vem e cumpre. Agora vamos lá. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si. Quer dizer, isso aqui, na hora que Jesus morreu ali naquela cruz, ele estava expondo os principados e potestades, ou seja, todo o inferno, todo o inferno estava sendo enganado. Ninguém estava vendo ali, né, o inferno, só estava vendo pessoas ali, mas ali estava reunindo toda a hoste maligna do inferno, estava tudo ali para ver Jesus cometer pelo menos um pecado. Se ele cometesse um pecado, a gente não estaria aqui agora, estaria no inferno. Se ele cometesse um só pecado, então o propósito de Satanás era fazer com que Jesus pecasse até o último instante. Ele pregado na cruz, ele fez de tudo para fazer Jesus cometer um só pecado. Essa era a luta de Satanás, porque Satanás sabia que se ele não pecasse, quando ele saísse de lá, Satanás estava ferrado. Quando ele vencesse lá, Satanás perdia o reinado dele. E foi o que aconteceu. Mas não acredito naquela história que alguns pregadores inventam dizendo: e Jesus, quando morreu, e ele foi e desceu ao inferno e pegou Satanás pelos cabelos e ali pisou na cabeça dele, tomou a chave da mão dele. Não faça isso. Não aconteceu nada disso. A vitória de Jesus foi na cruz. Quando ele venceu na cruz, ali Satanás já foi derrotado. A vergonha está dizendo aqui, ó, e o expôs publicamente aqui, ó, aqui no 15, e despojando os principados. O que é despojando os principados? Toda nação, quando brigava com a outra e matava a outra, matava as pessoas, ficava em despojo. O que é o despojo? O ouro, a prata, os bens daqueles soldados que morreram. Então esse era o prêmio da nação vencedora. Quem vencia ficava com o despojo. Aqui está dizendo que Jesus despojou os principados e potestades e o expôs publicamente. Ou seja, ele foi fiel até a morte cruz, e não errou em nada, não pecou em nada. E agora, por ter conseguido vencer essa batalha aqui, sozinho aqui, por ter conseguido essa batalha, ele merece o quê? O prêmio. Não é o despojo? Ele não despojou o inimigo, não venceu, então ele recebe o prêmio. Qual é o prêmio? O despojo do inimigo. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Satanás. E quais são os despojos do inimigo que é Satanás? Quais são? As de? Fala com coragem. Isso é revelação. Era nós. A gente era os bens do diabo. A gente era os bens do diabo. O bem dele era a gente. A gente era escravo dele. Mas aí quando Jesus bradou na cruz, venceu na cruz, ele perdeu. Aí Jesus diz: bem, é meu, agora é meu. É meu agora, tudinho aí, é meu. É um prêmio por eu não ter errado, nem pecado, nem falhado. Eu fui até o final, eu quero meu prêmio, meu prêmio. Qual é o prêmio? As almas. Eu quero as almas. Eu quero as almas, eu quero as almas. Eu quero as almas, eu quero as almas.
Então, entendeu? Naquele momento o inferno estava lá. E o inferno foi envergonhado diante do céu. Porque lá no Éden, Adão sofreu uma grande vergonha e Deus ficou triste. Mas agora, lá em Jerusalém, Jesus prevalece, triunfa e Deus se alegra. Ainda que com muita dor, com muita pressão, ao ponto de Deus, quando Jesus morre, Deus respira, quando ele solta, sai fogo. Ele fica tão irado e ao mesmo tempo satisfeito, mas vem uma ira dentro dele pelo pecado da humanidade que estava no filho dele, que ele chama o querubim, monta nele, desce para o céu, passa pelo sol, escurece o sol, está lá no Salmo 18, escurece o sol quando ele passa. Quando ele entra na terra, na direção da terra, a terra estremece, o véu se rasga de alto a baixo, as plantas murcham, a natureza se cala, os pássaros se calam. Há um atrofiamento da natureza, da terra, do universo, das estrelas. O sol perdeu o seu brilho, foi uma agonia completa. Por quê? A luz tinha se apagado. Quem é a luz? Jesus. E naquele momento, agora estava cumprido. E agora Jesus vai descer às profundezas da terra. E eu não posso ir lá com vocês porque tem que entrar na apostila. Até aqui está. Que Deus continue abençoando, senão a gente vai dar estudo e não vai dar aula. Né? Então, o texto que a gente leu foi o quê? Perdão. Jesus aplacou a ira de Deus pedindo que perdoasse. Então, perdoe também. Porque assim como Deus nos perdoou, devemos nós também fazer com o nosso próximo. Um pequeno resumo, só para que você venha perdoar. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Se não for perdoado, você não vai prosperar. E também, muito menos, vai entrar no céu. Então, Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer só isso. Tá bom? Então, vamos lá. Glória a Deus. Pai, tocar.